Passos, estamos de volta com a nossa entrevista. Hoje recebendo aqui o professor Marcos Bagno, ele que é autor de quase 30 títulos, entre eles o livro Preconceito Linguístico, e está mais uma vez aqui na região do Vale do São Francisco, inclusive vai estar participando na noite de hoje de um evento aqui na cidade de Petrolina. Professor, seja bem-vindo aqui ao Bloco Alto de Passos, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Não é a primeira vez que você vem a Petrolina? Não, já estive aqui outras vezes, gosto muito de vir aqui, eu já morei em Pernambuco. Já morou onde aqui em Pernambuco? Eu morei no Recife, eu fiz minha graduação e meu mestrado lá. E fiz 3 filhos também, costumo dizer. Muito bem. E hoje está residindo onde? Hoje eu moro em Brasília. Em Brasília. Sim, eu trabalho na Universidade de Brasília, estou lá, mas sempre que posso dou um pulinho aqui em Pernambuco. Muito bem. Há quanto tempo não anda aqui, Petrolina? Já tem assim, uns 5 ou 6 anos. 5 ou 6 anos. Deu para perceber alguma mudança na estrutura da cidade? Teve em Juazeiro ou não? Só aqui? Estive em Juazeiro também. Fiz uma palestra lá uma vez, estive aqui. A cidade de Petrolina, cada vez que eu venho, ela está maior, tem mais coisas, né? Parece que realmente o progresso aqui não para. As coisas estão sempre se desenvolvendo. E difere um pouco daquilo que as pessoas comentam do sertão, não é isso? Não, mas o que é isso? As pessoas não têm ideia nenhuma do que é o sertão de verdade. Tem muitos mitos, muitos estereótipos, né? Então é importante que a gente divulgue o que é realmente o sertão. Muito bem. Professor, e qual o motivo dessa sua vinda hoje aqui à cidade, então? Então eu fui convidado para fazer uma conferência sobre o português brasileiro, né, que é como nós estamos agora na área da pesquisa científica, chamando a nossa língua. Né? Não é mais só português, porque nós já temos 500 anos de história, então nós precisamos marcar bem as diferenças e chamar a nossa língua de português brasileiro. Português brasileiro. Tanto que o título é Português Brasileiro, que língua é essa? Né? Então eu vou contar um pouco da história da formação linguística do Brasil, o que aconteceu nesses últimos 500 anos, as transformações que aconteceram, os contatos linguísticos, né? De que maneira o português se espalhou pelo país, porque não foi uma coisa automática, né? A gente costuma pensar que os portugueses chegaram aqui num dia, no dia seguinte todo mundo falava português. Não é assim. De jeito nenhum. O português levou mais de 300 anos. 300 anos? Para se firmar, assim como a língua majoritária dos brasileiros. Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, eles encontraram o quê, então? Eles encontraram uma realidade de multilinguismo. Eles encontraram, pelo menos, segundo os relatos e as pesquisas, mais de 1000 línguas indígenas faladas em todo o território, línguas pertencentes a várias famílias, línguas que não têm nada a ver uma com a outra, com as outras inclusive. Então foi assim um impacto que eles tiveram de descobrir que aqui no continente americano existiam muitas línguas, muito mais do que na Europa, por exemplo. A nossa língua mãe é o tupi, não é isso? O tupi serviu como instrumento de comunicação durante muito tempo, né, na colônia, no período colonial, porque era a língua mais falada no litoral. Então os padres jesuítas que vieram catequizar os índios se valeram do tupi e transformaram a língua num veículo de comunicação, inclusive com povos que falavam outras línguas. Então, para catequizar os índios, a igreja na época tinha uma outra postura. Em vez de ensinar a língua do colonizador, os padres deviam aprender a língua local e fazer a catequese nessa língua. Então nós temos o exemplo do padre Anchieta, que escreveu a primeira gramática da língua tupi, e essa gramática serviu para formar os outros padres que viriam depois. Ele também escreveu peças de teatro, poesia, então tudo isso com finalidade de ensinar a doutrina cristã para os índios. Mas de forma paulatina o português foi sendo inserido, né? Sim, ao mesmo tempo havia a necessidade de encontrar principalmente intérpretes. Então era muito comum que crianças pequenininhas fossem retiradas do convívio da família, criadas nas missões religiosas para aprender o português e depois servir de intérpretes entre os colonizadores e os índios. Então foi uma realidade assim, de multilinguismo, de bilinguismo, de necessidade de tradução. Então é um período histórico muito interessante para quem se interessa pela história das línguas. Professor, será que é por conta disso que o nosso português é diferente do português de Portugal? Também, né? Então as línguas mudam sem precisar de nada, elas mudam até sozinhas se estiverem no canto quietinhas, né? Mas quando você tem, como no caso do Brasil, um contato intenso com outras línguas, porque além das línguas indígenas, em seguida vieram as línguas africanas, né? Então os escravos tinham que aprender português aos trancos e barrancos, e aprendendo português assim, eles também iam, digamos, incorporando ao português que eles aprendiam traços gramaticais das suas próprias línguas. Então o português brasileiro hoje ele é resultado de uma grande, desses contatos todos entre português colonial,
as línguas indígenas e as línguas africanas. Então, o nosso português tem muitos traços que são ainda arcaicos, né, que são sobrevivências daquilo que os portugueses trouxeram lá no século XVI, né, e a língua foi recebendo todos esses influxos, todas essas influências, e resultou essa língua maravilhosa falada por 205 milhões de pessoas, que é uma das línguas mais faladas do mundo, que é o português brasileiro. Português brasileiro. As pessoas dizem, o português é uma das línguas mais faladas do mundo. Mas se você tirar os outros povos que falam português, né, dá um pouquinho de nada. Só no Brasil nós somos então, 205 milhões. O português mais falado é o nosso português, o português brasileiro? Porque veja só... Eu pensei que era o contrário, eu estou até surpreso com essa informação. Imagina, nós temos... Olha, veja, Portugal tem 10 milhões de habitantes. A região metropolitana de São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Então, só em São Paulo você tem o dobro de pessoas falando português em relação à Europa. Né? Então, a nossa demografia, né, é muito maior do que a dos portugueses. Né? Por isso que eles tentam, né, ficar agarradinhos assim e promover o português, né, quando na verdade é o português brasileiro que tem esse impacto no mundo todo. E o nosso português, ele sofre distorções até mesmo aqui dentro do país. O Brasil é grande, né, professor? Distorção não é a palavra. Não é distorção, seria o quê? Diferenciação? Qual seria? As línguas variam, elas apresentam variação. A palavra técnica é variação. Né? Porque se você pensa em distorção, é que tem uma coisa que é certa e eles fizeram coisas erradas. Mas isso cientificamente não tem fundamentação. As línguas variam porque as pessoas são diferentes, os lugares são diferentes, né? As histórias de cada comunidade são diferentes. Então isso vai criando situações e criando falares próprios de cada região. Professor, a sua palestra é hoje no Centro Cultural do Colégio Dom Bosco. O que é que poderia adiantar um pouco mais para os nossos ouvintes aqui? Não vou estragar a palestra. Vamos estragar, mas quem pode adiantar um pouquinho mais? Mas é basicamente isso, né? Então, português brasileiro, que língua é essa? Eu vou fazer um pequeno relato histórico, justamente isso que eu te disse, né? Vou mostrar as diferentes etapas da história linguística do Brasil, desde a chegada dos portugueses até o início do século XX, mostrando as coisas que foram acontecendo. E o resultado disso, vou mostrar um pouquinho também de como funciona o português brasileiro, que nós temos características gramaticais que são só nossas, que não existem no português europeu, né? E que isso já nos permitiria até dizer que são duas línguas diferentes, bem aparentadas, claro, mas já com uma gramática, um funcionamento diferente. E haverá também a noite de autógrafos? Sim, espero que tenha. Só desta obra ou de outras obras da sua autoria? O que tiver lá. O que tiver presente, né? Acho que os livros vão estar presentes, então... Mas são obras de sua autoria, livros de sua autoria, não é isso? Exatamente. Tá certo. Eu tenho publicado bastante. Muito obrigado, é um prazer ter aqui na Universidade de Petrolina e sucesso. Muito obrigado.